é óbvio que você era criança, mas você tem noção dessa, da primeira coisa que você falou, caralho, isso eu morria de medo? Então, Você tem essa noção? eu não lembro de ter sido uma criança medrosa, mas tem uma coisa que me pega que eu acho que vai ser um assunto bad vibe, mas vambora. Esse é um momento que eu lembro com muita clareza na minha vida, o momento que aconteceu, como aconteceu e a sensação que eu tive quando isso aconteceu. Foi o dia que eu descobri que eu ia morrer. O dia que eu descobri, enquanto criança, que a vida era finita, foi um dia terrível na minha vida. Imagina. Foi Não, muito... e nesse sentido, assim, a gente vê como criança fica com esse pavor, porque assim, não só de morrer, mas a sensação da morte é a sensação de quando você tá chegando, né, criança pelo menos, quando você tá ficando mais velho, porque nenhuma criança imagina que vai morrer quando criança. Sim. E aí começa a ter essa sensação de longevidade de vida. Não, assim, a parada é assim, eu sabia que eu ia morrer, porque eu já tinha estudado que o ciclo da vida é nascer... reproduzir, morrer e etc. Eu sabia que esse era o ciclo da vida. Sim. Eu já tinha visto o Rei Leão, né? O Mufasa já tinha me ensinado isso, que é o ciclo da vida. Mas, naquele momento, eu tive a consciência de que isso ia acontecer comigo. Sabe? É muito diferente a parada. Sim. Eu sabia que eu ia morrer, mas ali eu soube de fato que eu iria morrer em algum momento. E foi muito ruim. Foi uma sensação horrorosa. Eu lembro que eu tava na casa... Você tinha quantos anos, você sabe? Eu tinha 11. 11 anos? Porra, mas foi velho que você teve essa sensação. Não, mas é isso que eu tô tentando dizer. Não é... Racionalizou a primeira Foi vez. racionalização. Não é que eu não sabia. Exatamente. Eu sabia, eu já tinha estudado. Mas nunca tinha parado realmente pra Exatamente. contemplar a finitude real da vida. Pois é, e aí eu tava deitado pra dormir, e aí a minha cabeça começou a pensar, e eu, caralho, eu vou morrer. Eu só tenho mais tantos anos de vida. E aí minha cabeça naquele momento era fazendo cálculos. E se eu chegar até 75, quanto tempo de vida eu tenho? O que eu consigo realizar nesse momento? Eu com 11 anos. O que eu podia realizar? Eu ia pegar um Pikachu. Sei lá. E realizou alguma coisa que você imaginou agora com 34? Com 11? Não. Pois é. E aí eu lembro de eu levantar e ir pra cozinha... E puxar ar, porque comecei a ficar meio que desesperado. Porque o medo, ele gera ansiedade, né? Pois é. É isso. E é aquele tipo de medo que você não tem muito o que fazer, né? Porque tu vai morrer mesmo. Sim. Sabe? Ninguém vai te convencer do contrário. Pois é, eu não tinha nem como chegar pra minha mãe, me ajuda, eu vou morrer. Você vai morrer. A morte é um medo solitário. Pois é. Mas assim... Foi um medo que eu superei. Hoje, assim, é claro que eu não quero morrer hoje. Mas você acha que você ser ateu... Me ajudou. Isso que eu ia perguntar. Você acha que você ser ateu te ajuda? O que é diferente. Não atrapalhou? Não, me ajudou. A sensação que eu tenho é que quem tem religião, né? Ou então quem acredita em alguma coisa, se apega pra você se sentir confortável de que, por exemplo, eu vou morrer, mas tem algo depois. Eu vou morrer, mas tem alguma coisa que, sabe? Na primeira fase, não terminou o jogo. Exatamente. Eu acho que quando... Assim, né? Eu vou deixar o Felipe falar o que ele tem de percepção. Mas se tiver... Me deem aqui opiniões no chat. Você que tem religião, você que é ateu... O que vocês sentem também, mas a sensação que eu tenho é essa, que quem não tem religião, quem não tem algo para se apegar, deveria viver muito mais angustiado. Então, teoricamente é isso que acontece mesmo. A maioria das pessoas usam da religião, não estou falando que é todas as pessoas, como um remédio. Um remédio para suas próprias angústias, para sua própria vida. Ou como um veneno necessário, sabe? Mas no meu caso, assim, o ateísmo não foi uma escolha. O ateísmo não é uma escolha. Foi uma consciência que em determinado momento da minha vida eu percebi por mim. Até porque você veio de família católica. Eu vim de família católica, todo mundo é católico lá em casa. Eu sou o estranho que sou ateu, né? Mas eu também não sou o ateu chato que, tipo, fica tentando converter todo mundo para ateísmo. Aliás, é o contrário, né? Quem fica convertendo não é o ateu, geralmente. Tem muito ateu chato. Tem, por isso que eu deixo bem claro sempre. Eu não sou o ateu chato que fica falando, porra, tu é burrão, cara, que tu acredita. Não. Exerce tua fé aí, tá tranquilo, tá de boa. Faz o seu, né? Pois é. Eu falo do princípio que eu posso estar muito errado. Eu tenho Sim. que todo mundo tá errado. Aquilo que eu falei pra vocês esses dias. Eu sempre acho que a briga é entre o 99% errado brigando com 98% errado. Alguns deles estão um pouco mais certo, mas na medida total é meio que indiferente. Então, sim. Eu acho que é isso aqui. Normalmente os dois estão completos.
Eita, peraí. Uma luz. Vou acender. Mas tem essa impressão sempre de que a gente tá brigando por esse 1% lá atrás. Sim. Mas a minha parada é essa, assim. Quando eu me descobri ateu, foi um processo de alívio mesmo. Eu fui me entendendo e entendendo esses processos mesmo. E aí, a minha descoberta enquanto ateu acabou me levando pra essa descoberta também de que tá tudo bem, a vida é finita. E é muito mais sobre isso aqui que eu tô fazendo, sabe? Então, assim, isso me ajudou, inclusive, a entender muito melhor a minha relação com a vida mesmo. E não exatamente sobre a espera do que vem depois, ou esse alívio que vem depois, mas que, de repente, as coisas têm que ser feitas agora. Te faz viver a vida. Você acha que te fez viver a vida com mais prazer? Exatamente. E ter a consciência que é isso. Vai chegar um momento que... Não é um filme da Marvel que você precisa assistir o próximo filme da Marvel. Sim. Exatamente. Esse filme já é bom o suficiente. Sim. Esse filme já é bom o suficiente. Pode ser ruim também, né? Porque não é exatamente sobre dizer que tudo é maravilhoso, aproveite a vida, não é um papo de coach, né? Tipo, aproveite a vida como ela é e papá, assim, tem gente que é isso, e aí o ateísmo tem muito dessas coisas, vai viver uma vez só e tá uma merda. Sim. Sabe? Então, enfim, no meu caso foi numa direção de entender que é essa vida que eu tenho. Sim. Sabe? Mas e é uma vida... é tão profundo isso. É porque, assim, você já é uma pessoa estranhamente diferenciada, né? O Felipe, ele sempre foi uma pessoa muito... Não é muito adulta. Não vou dizer que você foi uma criança adulta, mas você sempre foi uma criança diferente. Maravilhoso! Porque, assim, você vira e fala assim, qual foi o seu primeiro medo? Aí eu tive medo, mas, caralho, eu tinha medo da boneca da Xuxa. Entendeu? Que andava. Eu tinha medo da cabeça do Fofão, que tinha uma estaca dentro. Eu tinha medo da porra do Chuck. Pô, tu não teve medo do Fofão? Eu tinha medo do Fofão, porque, assim, eu não... Quem é que não tem medo? Porra, não tem Eu como. não tenho medo do Fofão. Eu morria de medo do Fofão. Na casa da família, do meu genitor, uma das sobrinhas dele a mãe dela colecionava todos esses bonecos esquisitos. Desde a porra da boneca da Eliana, da Xuxa, tinha a porra do Fofão, só não tinha o Chuck. Mas o Fofão, na época, não era um boneco de terror. Ele virou de terror. E quando eu tinha que dormir naquele quarto, pra mim era o pior horror do mundo. Eu tinha certeza que eu ia acordar no dia seguinte, não ia acordar, na verdade, né? Então, assim, eu tinha pavor. Então, esses foram os meus primeiros medos. Foram de bonecos. Bonecos grandes. Esquilo? Tinha um esquilo empalhado perto do meu berço, quando eu era criança, na casa da minha avó. E eu morria de medo daquele bicho. Que isso? Era um esquilo empalhado. Que cara de... Com vocês falando, eu lembrei, assim, por exemplo, com mais criança, eu tinha muito medo de lobo mau. Mas, assim... Mas eu acho que esse é um medo muito quase universal por conta das historinhas mesmo, né? Os continhos do lobo mau. Sem contar que quando criança... Porque assim, eu acho que hoje a educação ela já mudou um pouco, né? Eu espero que as pessoas... Eu acho que a nossa geração vai... Pode ser que não também, né? Mas pode ser que tenha uma educação mais respeitosa com seus filhos. Mas antigamente, essas histórias eram utilizadas do tipo, não vai dormir não? O lobo mau vem te pegar. Vai te pegar. Não vai não? Olha aí, ó. Não vai me dar a mão na rua não? Olha, mas eu preciso admitir que... Desculpa, gente, mas isso é uma coisa da minha educação que eu não me orgulho. Mas quando a Liv começa a correr na rua, eu falo, olha aí o homem do saco! Okay. Aí ela volta e me dá a mão. Mas é a única coisa que eu faço da minha época, porque assim, puxa muito, assim... Eu falo, cara, fez muito efeito comigo. Mas por... Né? Eu tô vendo. Eu não fui atropelada, entendeu? Não saí correndo, não fui atropelada. Não foi atropelado, mas tá cheio de trauma. Mas enfim, às vezes eu falo pra ele, olha aí o homem de saco, ela vem me dar mão. A Liv e o Léo, os dois. Mas eu acho que é a única coisa que eu faço. É bem medrosa, ela é que nem o pai. Eu falo pra ela, cuidado pra não subir lá. Ela fica olhando e fala, ali que eu não posso subir. É isso aí, ali não é bom. Mas nesse negócio também ainda de Mas de o lobo infância... mau, assim, eu puxei o lobo mau porque na minha infância eu lembro muito de ir no shopping perto da nossa casa. Na época, ainda, tinha uma loja que ficava no canto... Eu já te contei essa história. Tinha uma loja que ficava lá no canto que tinha manequins que eram lobos. Eram lobos meio
caricaturas de cara lobo. dos manequins. Só que eu olhava aqueles lobos e eu não queria passar de jeito nenhum por aquele lado do shopping. Só que a minha família fazia questão de passar toda vez por lá. E eu me cagava com aqueles lobos. Eu sonhava com aqueles lobos todas as vezes, etc. É terrível. Tadinho. E tem um outro manequim. Eu acho que eu tenho medo de manequins também, pelo visto. Mas tem... Eu não gosto, não. Pois é. Não é legal. É por isso que ele não quer ter uma loja de novo, viu? Principalmente quando os manequins têm rosto, né? E aí tem um outro shopping... Mas o sem rosto também é bem... eu fico tranquilo com os sem rosto. Mas se abrir a porta e tiver um com rosto sem rosto, o que você prefere? Não sei. É foda sem rosto. Você ainda escuta um grito e não tem nada. Meu Deus. Mas tem um outro shopping perto da nossa casa também, que tem uma loja do lado de fora do shopping, que tem um manequim que parece muito, mas muito o Luciano Huck. Tem mó narigão. Muito. Não, mas ele foi inspirado no Luciano Huck, é certeza. Não, mas esse manequim, ele tá lá desde que eu tinha 7 anos. Sim. Eu já tenho 34. E é o mesmo manequim do Luciano Huck. Aliás, Reserva, aquela loja chama? ela tá sobrevivendo. Não. Mas é o Luciano Huck. Eu tenho medo de manequins, de Luciano Huck, de Lobo Mau e da morte. É isso. E eu tive medo de bonecos. E aí você tava falando dessa questão de medo. Luciano Huck batendo na minha casa, querendo reformar minha casa. Você tava falando de medo, de morte, não sei o que. Eu lembrei do Vitor Hugo. Você lembra disso? Vitor Hugo, gente, é meu irmão que hoje tem 18 anos. Mas o momento que ele entendeu que ele ficaria velho... Eu acho que ali foi o grande divisor de águas da vida dele. Sério, a gente consegue separar um Vitor antes de descobrir que vai ficar velho e um Vitor depois de descobrir que vai ficar velho. Porque ele era uma criança, devia ter o quê? Sei lá, uns seus 5 anos. 4 anos. E aí a gente foi falar pra ele, né, ficar idoso igual a minha avó. Em algum momento. Em Não algum foi nem momento, tipo assim, pra botar terror, não. Era tipo, ele tava brincando, etc. A gente envelhece. Um dia você vai ser igual a sua avó. Gente, ele entrou em uma negação. Um desespero. Ele, não vou ficar velho não, que não sei o que. Porque eu acho que ali ele começou a entender que, tipo, vai ficar velho, o velho tá mais próximo do fim da vida e ele vai morrer. Mas eu não sei se ele tava com a consciência da morte, não. É muito mais na consciência de não poder fazer muita coisa, que não era sobre a morte ali. Eu acho que era mais sobre o envelhecer mesmo. Será? É diferente. Porque a velhice é um pouco disso, é um pouco de você perder determinadas habilidades que Perder você capacidade tem. de ação. Até porque pra uma criança, quando ela vê uma pessoa mais velha, ela já vê que tem... A pessoa, ela é debilitada em algumas coisas, né? Você não consegue virar pra sua avó e falar, pô, vamos brincar de pique-pega. Entendeu? Então, acho que pode ser isso, sim. Pra criança, ela tem essa sensação de ser jovem. Ainda mais pra uma criança. Sim. Que é ativo. Ele era muito ativo. Sim. Né? Mas agora, os nossos filhos, eles já têm... O Léo não, mas a Lívia, ela já sabe que ela vai envelhecer um dia. A gente conversa muito sobre isso com ela. Mas a consciência ainda é muito do virar estrelinha. Virar estrelinha é legal. Não, mas não de morrer. Tô falando de ficar velha. Tanto que ela brinca hoje. O papai tá velhinho, ele anda de bengala. Ela faz essas brincadeiras. Ela tem noção do que é você ficar mais velho. E eu acho que diferente de mim, né, naquela época, de quando eu era mais nova, porque eu não tinha também essa noção de ficar mais velha, etc. Ela tem... a gente hoje faz questão de educar ela, mostrando que a vida, ela tem fases. Então, ela hoje... e a gente faz questão de que ela viva todas as fases dela. Então, hoje, ela já foi um bebê... Ela hoje é uma criança, que ela tem que viver a vida dela como criança. Ela vai virar adulta. E aí, a gente conversa muito sobre isso com ela, né? Vai virar adolescente. Adolescente. Mas a gente nem chega a passar muito pela fase da adolescência. Mas a gente fala muito sobre a fase adulta, porque ela tem muitos questionamentos, né? Sobre se ela um dia vai querer ter filho, se ela não vai querer ter filho. E por ela ver, né? Eu acho que é uma questão social. Outras pessoas tendo filho. Aliás, afinal, ela é filha da mãe dela. Ela tem muito essa noção de que ela vai ter que ter filho. A gente conversa muito com ela. Filha, se você não quiser ter filho, você não precisa ter filho. Se você não quiser casar, você não precisa casar. Mas isso é uma coisa que você só faz quando você vira adulta, né? E aí, ela já teve pessoas na família que faleceram, mais velhos. A gente virou e falou, virou uma estrelinha. Então, ela tem essa noção. Eu não tinha essa noção porque quando eu era criança... Quem que ela viu? Não pessoas mais velhas, mas tipo, bichinho. Bichinho ficou muito velho, morreu. Então, eu acho que ela tem essa noção. Sim. E ela fala mesmo, mamãe, quando você ficar muito velhinha, você vai virar uma estrelinha. Então, eu acho que ela tem essa noção de... mas eu acho que... De fases da vida, é isso que eu quero dizer. Talvez não tão... Não é da morte ainda. Mas ela sabe que um dia vai. Não, mas é muito do que eu falei que eu sentia. Assim, eu sabia
que em algum momento ia acontecer. Mas a consciência de que real isso pode acontecer, não. Tanto que ela fala com maior tranquilidade, tipo, vocês vão morrer um dia. Ela mata a gente geral. Pois é. Em todas as brincadeiras, a Liv mata eu e o Felipe. Não sei o que lá, tá brincando. Ih, papai morreu. Mamãe morreu. Então, assim, Adoro matar a Ela gente. tá treinando o maior medo dela. É uma coisa meio gamificada. Morreu, vive de novo, pô. Isso sabe? é uma coisa engraçada, porque assim, as pessoas elas têm muita dificuldade de falar sobre morte com os filhos. E é uma coisa que eu sempre tive eu acho que eu tenho essa dificuldade, porque sempre tiveram dificuldade de falar sobre morte comigo. Eu sou uma pessoa que eu tenho pavor. Não, acho que de eu morrer, eu não consigo nem pensar muito nisso, eu pensar, eu vou ficar biruta das ideias. Mas eu tenho pavor de outras pessoas morrendo. Todas as pessoas que passaram pela minha vida, eu entro em parafuso, gente. Assim, eu não lido bem com morte mesmo. E eu acho que é muito por isso. Por eu, quando ser mais nova, não ter tido uma boa vivência com a morte, de nunca terem me explicado o que é a morte. Vocês lidam bem com isso. Acho que a minha família. A minha família, ela não é... É óbvio, gente. Ninguém vai lidar bem com morte, porque ninguém tá preparado pra ver pra não ter a presença de alguém que a gente ama de estar longe de nós. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de trabalhar com os nossos filhos, que é o momento de que as pessoas vão embora. Porque assim, até você porque a morte, ela se você começar a me levar para um lado romântico, talvez para não ficar tão desesperada, ela é um lugar que te traz alegria no sentido de, caramba, se eu tô sofrendo por essa pessoa que se foi, é porque eu fui muito feliz com essa pessoa. Porque a partir do momento que a pessoa morrer, vai falar, foda-se, foi, é mais um... Essa pessoa não fez efeito nenhum para mim né, no mundo dela aqui na Terra e etc. Então, acho que é um olhar bacana pra gente se ter com os nossos filhos, de trabalhar a morte no sentido de... essa pessoa não se foi, ela vive com você em memória dos momentos que, se você tá sofrendo agora, é bom. Seria pior se você não estivesse sofrendo, porque essa pessoa ela te trouxe momentos bons enquanto você estava aqui, né? Enquanto estava na Terra com você e etc. Então, acho que é um olhar diferente que a gente pode dar para esse medo, para tentar romantizar e não ficar tão desesperado. Porque eu acho que medos também podem ser romantizados pra gente não ficar tão biruteteia da cabeça, não? Não, então, o medo não é nem romantizado. Eu acho que é um processo de racionalização desses medos, de tomada de consciência sobre eles, de entendimento sobre eles, de criação de lembranças sobre quem se vai. Mas não só sobre o medo da morte. É um processo de racionalização mesmo, para tentar entender de onde vem isso, né? Mas aí já é um papo que já entra em psicanálise, já entra nessa galera que já não é muita questão. Mas é isso, assim... de fato, a criança ela tem uma relação com a morte diferente e ela vai tomando essa consciência com o tempo de que isso vai acontecer, mas sem a consciência de como lidar com isso, né? Que foi o que eu sofri naquele momento ali, né? Que eu descobri pela primeira vez que eu iria morrer. Nossa, foi terrível. Mas... é importante, até para que a gente... para lidar com o outro, com o próximo... que essa relação com a memória, essa relação com a lembrança que se estabeleça. Porque é isso, a pessoa ela vive em memória, ela vive em consciência de alguma maneira para esse sujeito. E aí, o virar estrelinha é um pouco disso. Porque é a pessoa que vai estar sempre guardada de alguma maneira. E tem muita daquela assim, né? Olha pro céu que ela vai estar ali com você, sabe? Enfim. O Caio tá falando aqui, inclusive, geralmente eu sou a pessoa que não vai no velório. Eu também não vou. Não, aqui também não vamos. Temos pavor de velório. Então, assim, se você é uma pessoa muito querida minha e você morrer, você não vai estar sabendo. Mas saiba que eu não vou no seu velório. Mas não é por conta de você. Eu quero ter a memória da pessoa em vida. Eu quero ter aquela memória, né? A minha questão é justamente essa. A última memória que eu tenho com a pessoa, não quero que seja dentro do caixão. Sim. Sabe? Então... E isso é uma coisa que me assombrou muito. Eu nunca fui em velório nenhum. A última pessoa, que, assim, muito próxima minha... Já tiveram outras pessoas que vieram a falecer depois, mas que, assim, eu realmente entrei em crise existencial. Foi a minha avó. E, infelizmente, eu fui no velório... Assim, eu até vou até o velório, mas eu sempre fico do lado de fora. Eu não entro, né? Mas não sei por que ficaram na minha cabeça que eu tinha que me despedir. E vira e mexe eu tenho pesadelo com a minha avó no caixão. Sim. Então, assim, pra mim foi uma memória péssima, que eu não quero nunca mais ter que viver com outras pessoas. Então, não tem que forçar isso. É isso. Eu não vou. Independente de quem seja, pessoa que eu tenho menos contato, mais contato, eu não entro
Eu até vou ao velório, mas eu fico do lado de fora. As Sim. pessoas falam, vai lá. Eu, não Sim. vou, eu fico do lado de fora. Eu até vou até o lugar, Sim. até pra prestar condolências às pessoas que estão lá Não, e e etc. dá apoio também, né? Porque a Exatamente. gente tem que lembrar que você não só. Mas a gente entrar não na sofre sala, sozinho. Exatamente. É. Na sala onde está a pessoa, eu não entro de jeito nenhum.